Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda tem gente, tem irmãos ainda procurando. Quem não achou, acho que os irmãos vão colocar aqui no Data Show. Quem não achar, pode ir acompanhando. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 até o versículo 27. Porque, assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou corpo. Não será por isso corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses são honrosos muitos mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro honrado, todos os membros se regozijam nele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Podem sentar. Aqui, irmãos, a gente já estudou esse livro de Coríntios aqui no culto de doutrina da quinta-noite. A gente sabe que a igreja de Coríntios é uma igreja bem problemática. E o interessante é que Paulo, em momento nenhum, ele ficou tipo que dizendo que já que vocês são problemáticos, vocês estão condenados. Não. Paulo sempre os tratou como corpo de Cristo e como irmãos, falando, vós sois irmãos, vós sois corpo de Cristo. E um dos problemas que tinha na igreja de Coríntios, a gente vê no capítulo 11 aqui, quando fala da ceia, é o que tinha partidos ou divisões, como podemos ver assim, até algumas traduções diz facções. Isso aí ainda gerou até problema na ordem do culto. Aqui na ceia, Paulo ainda dava aquela bronca, tem partido, então dividindo e a coisa e a coisa correta não é essa. Vocês devem andar em comunhão. E o versículo 12, ele começa sobre a diversidade de dons e termina, a partir do versículo 12, com a questão da unidade na igreja, que devemos andar em constante união. Que Paulo começa afirmando que o corpo tem muitos membros, assim também é Cristo. Isso significa que, apesar da igreja ser composta de muitas pessoas com diferentes dons, funções e personalidades, todos formam um só corpo. Você e eu, nós temos um talento, nós temos personalidades e funções. Então, você já procurou saber qual é o seu talento? Você já buscou, se aprofundou saber qual é o seu talento? Eu vi uma frase um dia empreendedora, que alguém disse, busque trabalhar com aquilo que você gosta, que você nunca vai trabalhar. Você vai ganhar dinheiro com aquilo, assim, empreendedor, vai ganhar com aquilo e vai sentir prazer e satisfação. E na casa do Senhor você busca o seu dom
que você vai fazer aquilo com prazer. E você vai ter a recompensa no céu. Então, e nunca vai trabalhar. Você vai vir aqui fazer, vai manifestar seu dom aqui na casa do Senhor, e vai ter aquela satisfação sabendo que a recompensa vem do céu, não vem salário, claro. Aqui todos têm dons e talentos dados por Deus que são importantes para a edificação da igreja. Devemos reconhecer e valorizar os diferentes papéis e serviços desempenhados de cada membro. A unidade é fundamental para o bom funcionamento da igreja. Devemos trabalhar juntos, cooperando uns com os outros e evitando divisões e conflitos. Já pensou se o nosso corpo, o braço, começa a querer não responder aos nossos comandos? Eu estou fazendo aqui, gesticulando com esse braço, aí que de repente ele não quer gesticular para esse lado, mas em outra direção. O problema que seria um caso, algo bem complexo. Então você procura, dentro do seu contexto, de sua história, então Deus, ele, em algum momento da sua vida, ele fez você mostrar algum dom para aquilo. Tem gente que tem dom com criança aqui, nós podemos citar alguns exemplos, somos o Vitor e a Adriana estão desenvolvendo um dom aqui com criança, que eu particularmente eu não tenho. Teve crianças em família, mas não teve esse dom. Mas trabalham com prazer, trabalham com satisfação. E as crianças gostam também, retribuem com amor também. Outros irmãos aqui têm o dom de ensinar, outros têm o dom de pregar, e assim vai. Então, a sua função da igreja com o seu talento e o seu dom é para isso. E a gente aqui forma, vamos dizer assim, um time. Mas é um time em uma unidade. Quem aqui gosta de futebol, acho que faz uns 20 anos que eu não acompanho, ou mais, sabe que lá no futebol tem o goleiro, tem sua função, tem o zagueiro. Aí uma coisa que eu não gostava muito é porque o pessoal só dava valor muito a quem finalizava, né? O artilheiro, mas ninguém viu o trabalho dos outros, não. Ninguém olhava o trabalho dos outros, não, que chegava lá, que armava, fazia aquela coisa, é o armador no meio do campo ali, o que defendia, o zagueiro que defendia, mas ninguém só olhava o trabalho do que finalizou, e os que defenderam, fizeram a equipe teste, mas só o atacante, o centroavante que tem a coroação, esse é ele, mas ele sozinho não faz nada. Igualmente nós aqui na igreja, nós temos o pastor sozinho não faz nada. O pastor também faz parte do membro, o pastor não é o cabeça da igreja é Cristo. O pastor é o líder, mas sem nós não fazemos nada. Sem nós ele não faz nada. Só enfatizando aqui o versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A interdependência de membros. O que é isso? Interdependência. São membros que dependem um do outro. Nós vemos o que é ser independente. Uma coisa de independência é que muitos de nós já fizemos, outros estão a caminho de fazer, e outros vão fazer isso. A partir do momento em que você sai da casa dos seus pais, começa a trabalhar e forma sua própria família. Você é dependente dos seus pais. E hoje você não é mais dependente dele. Você formou sua própria família, você hoje não depende mais dele. Então é uma independência. Você acabou que a sua casa não é uma extensão da casa dos seus pais. Seus pais não são mais sua família, são seus parentes, né? É uma família, é parente. Não deixou de ser. Não é que o laço sanguíneo foi, mas agora sua família a partir de agora é sua esposa e seus filhos, ou seu marido e seus filhos. Ali é sua família. Mas o que é a interdependência de membros? O que vem a ser aqui do 15 ao 21 fala: só se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso que do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus
colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Seu olho, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, a interdependência é essa, não é a independência. Os seus membros não são independentes, eles são interdependentes. Uns não é independente do outro, ele faz articulação, ele é ligado com o outro. Ele não pode dizer que eu sou independente, não pode tomar caminhos diferentes, porque o corpo ele está assim, numa união. Nós somos divididos em cabeça, tronco e membros, então são interdependentes. Existe até algumas em outros ramos de interdependência entre estados. Nós temos uma nação em que cada estado tem sua autonomia, tem sua economia, mas tem a interdependência, que todos os estados dependem da nação. Esse é um sistema que há no nosso meio. Então, os membros eles precisam um do outro. Vamos dar um exemplo aqui, a questão de carro. Quem tem carro aqui sabe mais ou menos como funciona. Há situações em que, se uma peça der problema, o carro para, por mais simples que seja, mas o carro para. Ela fica aquela pendência ali. Às vezes é banal. E há peças em que, se ela der problema, o carro ele continua andando, mas só que aquele problema ele vai afetando outros, ele vai dar consequência com outros. Igualmente, às vezes no nosso corpo também, se a gente tiver com alguma doença em algum órgão, alguma coisa, por mais que não afete de imediato, mas aquela doença ela pode se alastrar e afetar outros órgãos. Eu lembro do pastor Albino, quando ele tinha perdido a visão, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: eu perdi a visão, mas meus ouvidos ficaram mais aguçados. Porque o corpo ele tende a querer fazer adaptações que faltam. Se faltou alguma coisa, o corpo ele vai aguçar outros órgãos para isso. Mas de todo jeito, com o ouvido mais aguçado, mas não é recomendado, porque precisa-se dessas adaptações, então precisa estar tudo perfeito. Então o corpo de Cristo precisa estar perfeito. Cuidado e honra mútua, do 22 ao 26 aqui. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honrados muito mais. E os que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padecer, todos os membros padecem com ele, e seja um membro honrado, todos os membros se regozijam nele. Paulo enfatiza as partes do corpo que parecem mais fracas, são na verdade indispensáveis. Você já notou, parou para pensar aqui? Se eu vou perguntar aos irmãos, podem responder para cima, mas a resposta eu já vou dar. Qual a sua parte, a parte do seu corpo mais sensível e é mais essencial? São seus olhos. É a parte mais sensível que nós temos. Qualquer coisa, qualquer acidente, a gente pode ter perder a visão. Quando eu trabalhei na indústria, era o maior cuidado que a gente usava óculos de proteção, porque qualquer problema e mesmo assim um dia ainda entrou uma limalha no meu olho uma vez, apesar de tudo isso aí, mas não é 100%. Eu passei uns 2 dias preocupado com isso, foi no oftalmologista ter aquela limalha, e foi sofrido, porque é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo e são as mais essenciais. Tem um ditado que diz que o olho é a janela da alma, né? É interessante. Então, por mais simples que a gente seja, a gente às vezes nem cuida tanto da nossa visão. A gente, com esse mundo de telas, celulares, computadores, a gente não cuida tanto, mas deveria ter mais atenção com a nossa visão.
porque é uma das mais simples. Ele fala sobre o cuidado com especial com que devemos ter com os membros que consideramos menos honrosos ou apreciáveis. Alguns membros que às vezes a gente nem liga tanto, né? Vamos dizer assim. Alguns estudiosos dizem que pode ser até os órgãos internos. Você tem cuidado dos seus órgãos internos constantemente? A sua alimentação está boa? O que é que você tem se alimentado? O que é que você tem comido? Você tem comido alimentos ricos em fibra, ricos em ferro, ricos em fósforo? Ou você tem alimentado com alimentos que não são saudáveis, mas trazendo para a igreja? O que é que nós como igreja estamos consumindo nos últimos dias? Nós estamos consumindo conteúdos agradáveis, nós estamos consumindo conteúdos que nos faz crescer espiritualmente, nos deixar fortes espiritualmente, ou o conteúdo que nós estamos consumindo, ele não tem substância nenhuma, não tem vitaminas suficientes para isso. Nós como igreja, nós como corpo do como corpo de Cristo. Assim como no corpo humano, devemos cuidar um dos outros, especialmente daqueles que podem estar mais vulneráveis ou necessitados de apoio especial. Nenhum membro é mais importante que o outro. Todos são necessários e devem servir com humildade, reconhecendo a importância do serviço de cada um. E sobre essa questão aqui, a gente sempre tem que estar de olho em algum irmão ou alguma irmã que sempre esteja em situação mais vulnerável do que a gente. Porque se esse irmão sofre, então há um reflexo na igreja. A igreja sofre junto com ele. Se você estiver doente, se você ficar doente, numa parte do seu corpo, um corte, algo parecido, seu corpo inteiro vai padecer com isso. Você vai ter aquelas limitações. Eu falo que já passei por 4 cirurgias, foram pontos específicos, mas com isso eu me limitei a isso. Interessante, das 4 cirurgias, 3 eu estava casado, graças a Deus. Mas das 4 realmente tiveram pontos específicos, mas isso, o meu corpo ficou limitado a muita coisa. Fiquei com aquelas limitações precisas. Então, se um membro da nossa igreja, do nosso meio, ele está com problemas vulneráveis em qualquer situação, não necessariamente questão de doença física, mas pode estar com inúmeros problemas. O que é que nós devemos fazer? É cuidar desse membro para não ter reflexo na igreja. E uma coisa que a gente deve notar, teve um dia na minha época de mocidade, eu até comentei há uns dias atrás, quando eu estava vendo aqui, aí eu vi um jovem numa igreja aqui, aí o culto terminou, aí eu vi um jovem indo sozinho. Aí eu comentei com a esposa, olha o Joabson daí, ó, na época de mocidade. O Joabson dessa igreja é esse daí. Porque enquanto a mocidade estava, a gente passou na frente da igreja, a mocidade estava conversando, o irmão saiu na carreira para casa. Não sei o que eu fui fazer em casa não, mas é justamente isso que o Joabson fazia. Terminava o culto e saía na carreira para casa. A mocidade ficava só o Joabson daí, esse daí. Olha o estilo dele. Aí, um certo tempo, a gente teve uma oportunidade de conversar com algumas pessoas da mocidade. Aí alguém disse, rapaz, eu pensava que você era uma pessoa altamente grossa. Eu pensava que você era não era uma pessoa bruta, era uma pessoa bruta. Aí, mas qual o motivo? Não, porque nunca interage. Não, mas esse é meu jeito, mas não. Aí acabou assim, ele fez um pré-julgamento da minha imagem, que realmente até hoje tem. Isso aí não é mentira, não, porque até hoje muitas pessoas dizem que é, mas nem tanto. Aí quer dizer que eu tenho mais ou menos assim uma placa na minha para mim, mantenha a distância, mais ou menos isso. Só falta dizer isso. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui com isso? Os irmãos nessa situação não mantêm a distância de nós oficiais da igreja, porque vamos dizer que somos um corpo. Então assim, uns vão ter mais afinidade com um diácono, outros vai ter mais afinidade com o pastor, mas se tiver algum problema no nosso meio, se você não conseguir resolver tudo, você pode falar com um dos nossos oficiais
para a gente levar o caso adiante. Porque o problema é porque nós somos um corpo só. Nós somos um corpo, nós somos uma unidade. Aqui Paulo fala sobre essa metáfora. Essa metáfora do corpo de Cristo ajuda a compreender que a igreja não é apenas uma reunião de indivíduos, mas uma comunidade interdependente, onde cada pessoa tem um papel significativo. Juntos formamos um corpo que deve funcionar harmoniosamente para cumprir a missão de Cristo no mundo. Então, assim, enquanto a gente estiver falando a mesma língua, a gente vai crescer. Basta falar a mesma língua. Então vamos falar uma língua única, com qual o objetivo principal? Fortalecer a igreja para chegar no céu. Esse é o nosso objetivo principal. Vou pedir aqui os irmãos da mídia para abrir aqui Efésios 4, do 11 ao 16, por favor. Pronto, vamos ler aqui os irmãos. Fala sobre as práticas para a edificação mútua, a edificação de toda a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. 12. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual o corpo, todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo fala aqui mais uma vez, não somente em Coríntios, mas ele fala também aqui em Efésios, sobre os diferentes dons dados por Cristo para a edificação do corpo. Ele menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres que têm função de equipar os santos para o trabalho do ministério, para que todos possam atingir a maturidade espiritual. Mas eu não tenho esse dom de pastor, eu não tenho um dom de evangelista, eu não tenho um dom de... Mas você tem um dom. Não sei qual é. Quem sou eu para dizer o seu dom? Não sou ninguém. O dom vai estar entre você e Deus. Tem uma história de uma irmã que ela tinha vontade de ser missionária. Só que, coitada, ela não tinha um grau de instrução, não sabia ler, etc. Aí ela foi o que ela fez. Ela se converteu e abriu na casa dela um ponto de apoio para a igreja. E nesse ponto de apoio, um jovem se converteu lá. Com o tempo, esse jovem cresceu na maturidade. Esse jovem estudou, e esse jovem acabou se tornando um missionário. A irmã não conseguiu realizar o sonho de ser missionária, mas o trabalho na casa dela conseguiu fazer um missionário, conseguiu formar um missionário. Ela não tinha o dom, tinha vontade, mas não tinha o dom. Mas o dom dela de hospitalar, de trazer a igreja para a sua casa, fez sair um missionário desse trabalho dela. Então, se você não pode dizer que não tem nenhum desses aqui, mas você tem algum dom específico para isso. Então, basta você procurar e saber. Os irmãos daí, Romanos 12, do 4 ao 8, por favor. Romanos capítulo 12, do 4 ao 8. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar.
que reparte, façam com lealdade, liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Mais uma vez, aqui Paulo enfatiza a diversidade de dons e serviços dentro da igreja, encorajando cada um a usar seus dons de acordo com a graça que receberam, seja profeta, seja serviço, seja ensino, exortação, contribuição, liderança ou misericórdia. Olha um dom que ultimamente a gente tem que ter mais atenção: misericórdia. Talvez muitos de nós tenha e a gente não tenha despertado ainda esse dom de misericórdia. Misericórdia não é somente perdoar, mas é ter misericórdia para com o próximo, ter piedade para com o próximo. Sempre ter aquele dom de hospitalizar alguém. Não é somente visitar hospitais, mas é um dom de ajudar aquele que necessita. Eu sei que hoje está difícil a gente fazer isso, mas é um dom que está um pouco esquecido nos últimos dias. Agora vamos às práticas para a edificação, ainda continuando. Cada cristão tem dons específicos dados pelo Espírito Santo para benefício da comunidade ou da igreja. Identificar e utilizar esses dons é crucial para a edificação da igreja. Alguém com dom de ensino pode liderar estudos bíblicos, enquanto alguém com dom de misericórdia pode coordenar a atividade de cuidado e suportar as necessidades. Aqui nós temos o nosso projeto, que é o Mão Amiga, que é um projeto exemplar. Mas quem sabe em um futuro a gente pode ainda melhorar ainda mais esse projeto e ampliar, sair dos bairros, sair do nosso bairro e ir para as cidades. Eu já vi algumas igrejas, se bem que eu até discordo de como fazem sobre a questão da mídia, vamos dizer assim. Às vezes fazem um trabalho e vão mostrar que fazem. Eu vou distribuir cesta básica para comunidades carentes, tudo bem. Às vezes filma, coloca em rede social. Assim, eu até discordo desse meio, porque por mais que bom intencionado estejamos, mas às vezes muita gente pode fazer pré-julgamento dizendo que está querendo aparecer com aquilo. Mas assim, não é que eu seja discordo 100%, mas eu fico assim, a questão do olhar, dos pré-julgamentos que há. Porque fazendo esse trabalho aí, não deixa de ser um trabalho de Cristo, não deixa de evangelizar, não deixa desse trabalho trazer pessoas para o nosso meio, porque acaba a igreja na unidade não somente ajudando os irmãos, mas expande para fora, vai ajudar os irmãos, vai ajudar a gente que está fora da igreja. Então com isso faz com que evangelize também. Aí eu só digo, só vejo o perigo da questão midiática. Nada contra essa questão midiática, mas só vejo o perigo com isso, que muitos podem até olhar com outros olhos, falando que não é, que tem muita gente que diz isso é mentira, isso é enganação. Mas pelo que eu conheço das pessoas que fazem isso, não é armação, vamos dizer assim. Eles realmente fazem por amor, eles fazem por dedicação, e assim vai. A edificação mútua envolve cuidado emocional e espiritual dos membros. Isso inclui orar uns pelos outros, oferecer aconselhamento e ser um ombro amigo em tempos de necessidade. Grupo de oração e de estudo bíblico proporciona um ambiente onde os membros podem compartilhar suas lutas e vitórias. Eu estava vendo assim sobre essa questão dos discipulados que nós estamos terminando quinta-feira. Ainda não teve a oportunidade de sentar com os discipulados, mas eu quero ter daqui a alguns dias. Mas provavelmente muitos têm algumas dúvidas que às vezes têm vergonha de perguntar aos líderes. Eu tenho dúvida disso, mas tem aquelas dúvidas, mas tem vergonha de chegar assim. E com o professor que está ali, no caso, por enquanto Samuel Harris pode falar melhor do que eu isso. Com o professor ali mais próximo, dá uma proximidade maior. É como aquela coisa, uma sala com 40 alunos, sempre tem um com dúvida que tem vergonha de perguntar. Mas um ambiente com 2, 3, 4 pessoas, dá uma mais liberdade para que quem tem alguma dúvida possa perguntar. Por mais simples que ele seja, que acha que a pergunta seja, mas a resposta ela sempre vai ser vista com bons olhos pelo professor, claro,
esclarecer aquela dúvida. Então, isso também faz parte da unidade da igreja, para sanar essas dúvidas em relação a qualquer dúvida que tiver sobre a questão especificamente bíblica, mas no convívio social no geral. Parte da edificação mútua envolve na correção amorosa quando um membro está se desviando do caminho correto. Isso deve ser feito com amor e respeito, visando restauração e crescimento espiritual. Um exemplo, um líder de departamento pode abordar um membro que está enfrentando dificuldades espirituais, oferecendo orientação baseada na Bíblia. Então podemos muito bem saber, nós temos os departamentos aqui, nós temos de criança, nós temos de mulheres, que no caso é o AC, nós temos os homens. Então todas essas pessoas que estão na frente, elas estão habilitadas para ajudar seus membros, que fazem parte do meio da igreja. Está com problema espiritual, está com dúvidas com isso, está com aquilo outro, esses membros eles são habilitados para isso. Se tiver alguma dúvida com isso, vai procurar o pastor, os oficiais da igreja, e com isso faz com que a igreja cresça cada vez mais em unidade. A questão agora é uma questão um pouco mais que eu falei aqui, mas estamos aqui, nós estamos aqui no pontapé inicial. Quem sabe daqui a alguns dias a gente dá um passo maior, que é o serviço e ação social. Servir juntos em projetos comunitários só fortalece os laços entre os membros e demonstra o amor de Cristo para com o mundo. A ação social é uma forma prática de edificação mútua e testemunho cristão. Há uns dias atrás eu vi um filósofo falando sobre essa questão do amor de Cristo para com as pessoas. E o cristão, quando ele se dispõe a dedicar o amor de Cristo para alguém, é interessante, porque por mais que a pessoa se sinta, quem recebe aquele favor, quem recebe aquele amor, quem recebe aquele aconchego, quem recebe aquele abraço do irmão, do cristão que está dedicado àquilo ali, aquela pessoa necessitada, ela fica agradecida. Mas a satisfação do cristão, o prazer que o cristão tem de fazer aquele favor ali, de dar se doar, pegar aqueles momentos de sua vida, aquela hora tão preciosa que tem, que hoje em dia, no nosso corre hoje em dia, cada minuto é precioso. Então, não é uma perca de tempo a gente parar para ajudar alguém, para dar um abraço, para dar a mão para alguém, para dar um aconselhamento. Isso não é perca de tempo para a gente, não. Isso é um investimento espiritual. E a pessoa que recebe esse tipo de ajuda, essa pessoa que recebe esse tipo de aconselhamento, ela se sente muito mais, se sente grata. E quem dá tem uma gratidão até maior, porque sabe que está distribuindo amor para aquele necessitado ali. Aí tem aqui uma coisa aqui: participação em atividades como distribuição de alimentos para os necessitados, visitas a hospitais ou trabalho voluntários em abrigos. Isso aqui breve, vamos esperar um dia que a gente consiga ter um dia, a gente faça um dia uma equipe de capelões aqui na nossa igreja e a gente consiga fazer isso, essas visitas em hospitais e trabalho voluntário em abrigos. Eu até tenho uma credencial de capelão, mas eu nunca coloquei em prática ainda, porque geralmente na hora que tem visita em hospital eu estou trabalhando. Mas um dia esperamos em Cristo que um dia a gente forme uma equipe de capelões que tenha condição de visitar hospitais. Um dia minha prima estava com o pai dela no hospital e eu vi um grupo de capelões chegando. Ela disse: esse pessoal é tão bom, fortalece tanto a gente quando a gente está aqui num momento tão fraco. Minha prima que estava ali acompanhando o pai, esse pessoal está me fortalecendo. Imagina um doente que está ali, já que não tem, às vezes não tem nem mais nenhuma esperança. Por sinal, foi até no Laureano que o pessoal estava lá. Então muitos ali até assim não tem mais nenhuma esperança, mas chega alguém com esse trabalho social aqui de capelão e diz: vou aqui dar uma palavra, e a esperança está ali. Como foi a música cantada hoje aqui pela mocidade: a esperança para você. Aí os benefícios para a edificação mútua.
Quando cada membro contribui com seus dons, a igreja como um todo cresce em maturidade espiritual e conhecimento de Deus. Efésios 4:13 fala aqui. Pode deixar aqui. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. A igreja também se fortalece. A edificação mútua fortalece os relacionamentos dentro da igreja, promovendo um ambiente de amor, aceitação e apoio. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. E uma coisa melhor de tudo isso aqui é um testemunho para o mundo. Uma igreja que vive em unidade e edificação mútua é um poderoso testemunho do amor de Cristo para o mundo, atraindo outros para a fé e, consequentemente, conversão. Em João 13:35 fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A unidade na diversidade é um princípio fundamental na teologia cristã, especialmente no contexto da igreja como corpo de Cristo. Essa ideia é baseada na compreensão que, embora os membros da igreja sejam diversos em termos de dons, talentos, personalidades, funções, todos são igualmente importantes, necessários para o funcionamento harmonioso e eficaz do corpo de Cristo. Eu já vi alguns exemplos. Acho que na época aqui, eu acho que deve ter prédio maior já. O pessoal dá um exemplo, o 18 andar. Rapaz, suba ali no 18 andar e olhe para baixo. Aí o pessoal olhar, imaginando, pronto, se você imaginar, você consegue, lá de cima, você consegue ver quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro. Você consegue identificar alguma? Não. Então, é assim que Deus olha pra gente. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém tem uma importância maior. Então, todos são iguais. Ah, mas não sabe. Mas essa é uma questão um livro a mais que a gente leu. Não quer dizer que a gente é melhor, não. A gente tem um pouco mais de conhecimento. Quem tem mais experiência de vida também. Eu vejo que a experiência de vida é melhor do que o conhecimento acadêmico, porque a experiência de vida, você conviveu na prática. O conhecimento acadêmico você só leu e não tem ideia de nada. Mas o conhecimento de vida é muito mais importante do que o acadêmico. Mas, olhando para aqui, cada um tem sua função e cada um tem sua importância. Desde aqui do início da portaria até aqui o altar. Um irmão de me disse que a santidade da igreja, a consagração da igreja começa na portaria. Não começa assim que entra, mas começa na portaria. Então começa a santificação, começa dali. E aqui para concluir diz, Paulo fala, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo conclui afirmando que todos nós somos o corpo de Cristo individualmente, membros dele. Essa declaração reforça a ideia de que cada cristão tem um papel vital no funcionamento e na saúde da igreja. E para terminar tudo, nós temos o Salmo 133 que fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é constante, não pode estar, momento nenhum pode estar dizendo não, a união é constante, a unidade, porque qual é o nosso objetivo principal? É chegar no céu. Então, quanto mais a gente conseguir até aí, melhor, para a gente chegar lá no céu e se encontrar e fazer aquela festa. Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.